Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro de 2022. O programa Congresso em Pauta está no ar, estimulando debates e trazendo dados, propostas legislativas e reflexões de temas pautados em Brasília, principalmente no Congresso Nacional. Eu sou Clécia Carla e a partir de agora vamos aos destaques das eleições de hoje. Presos provisórios e jovens que cumprem medidas socioeducativas têm direito de votar, garantido pela Constituição de 1998. O TSE considera preso provisório a pessoa recolhida em estabelecimento penal sem condenação criminal transitada em julgado. Já no caso de adolescentes, entram nesse critério aqueles maiores de 16 anos e menores de 21 anos que esteja em medida socioeducativa ou de internação ou internação provisória. Já o preso definitivo, ou seja, aquele com sentença criminal transitada em julgado, não tem direito de votar, nem de ser votado. De acordo com o TSE, quase 13 mil presos provisórios estão aptos a votar nas eleições deste ano. Para isso, os tribunais regionais devem disponibilizar sessões eleitorais em estabelecimentos penais e unidades de internação. E após esse recado sobre eleições de 2022, trago atualizações sobre um tema que foi tratado aqui no programa Congresso em Pauta. O caso Genivaldo, que aconteceu em junho no município sergipano de Umbaúba. O inquérito da Polícia Federal foi divulgado na última segunda-feira, dia 26. Os 3 policiais rodoviários federais que já estão afastados das suas funções foram indiciados por homicídio qualificado e abuso de autoridade. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Federal. Os 3 policiais rodoviários são acusados de improvisar uma câmara de gás ao trancar o porta-malas da viatura onde Genivaldo dos Santos estava. Na mala também foi jogada uma bomba de gás lacrimogêneo que a vítima foi obrigada a inalar. De acordo com o Instituto Médico Legal, o motivo da morte foi asfixia e insuficiência respiratória aguda. E a partir de agora apresento o tema do programa de hoje. A Resolução 296 de 2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que trata da reestruturação das unidades judiciárias e administrativas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados realizou, no dia 1º de setembro, uma audiência para tratar da extinção de varas da Justiça do Trabalho no país. Durante a audiência, o Conselho anunciou a suspensão temporária da resolução até o dia 31 de junho do ano que vem, ou seja, 2023. Publicado em 25 de junho de 2021, o texto da resolução indica que unidades com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos, considerados os 3 meses anteriores, podem ter suas funções readequadas ou extintas. Durante a audiência da Câmara, mesmo com o anúncio da suspensão para o próximo ano, participantes reforçaram que a Justiça do Trabalho não deve se basear por números de casos, mas pela garantia do acesso do serviço aos trabalhadores. Durante a audiência, a reforma trabalhista de 2017 e a pandemia apontadas como conjunturas que reduziram causas na Justiça do Trabalho. De acordo com os critérios que constam na resolução, 69 varas do trabalho em todo o país apresentam média inferior e poderiam entrar no cálculo da readequação ou da extinção. Para tratar sobre esse tema, eu recebo hoje Sandra Dias, coordenadora-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, a FENAJUF. Recebo também Carlos João de Góes, que é coordenador de apoio à execução do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região localizada aqui no estado de Sergipe, e também a Patrícia Santana, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Sejam bem-vindos aqui ao programa Congresso em Pauta, para a gente falar desse tema que foi debatido lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Mas antes eu gostaria de começar trazendo exatamente um trecho da resolução que define o cálculo base para a possível reestruturação. Vou pedir à produção para colocar a imagem aí da resolução 296, E a resolução diz que cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito da sua região, mediante ato próprio, alterar e estabelecer a jurisdição das varas do trabalho
bem como transferir-lhes a sede de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilizar a prestação jurisdicionada trabalhista. Os tribunais devem adotar providências necessárias para a adequação da jurisdição ou transferências de unidades judiciárias de primeiro grau, considerando critérios de movimentação processual, sociais, políticos, econômicos e orçamentários. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicará até 31 de janeiro de cada ano a relação por tribunal das varas com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por vara do trabalho do respectivo tribunal no último triênio, né? Como dissemos no início, 69 varas seriam atingidas. É provável que esses números sejam justamente em municípios menores, onde o acesso aos serviços públicos já são mais difíceis. Eu vou começar com a Sandra da FENAJUF. Sandra, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Congresso em Pauta. Mais uma vez, como é que a FENAJUF aí avalia essa resolução que foi posta, apesar da gente saber, né, que ela está aí postergada até 31 de junho do próximo ano? Bom dia, Clécia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, doutor Carlos, doutora Patrícia. A FENAJUF vê com muita preocupação essa resolução por conta justamente do que foi dito lá na audiência da CCJ, em que eu participei, sobre a preocupação que nós temos de garantir o acesso à justiça, justamente naquelas comunidades mais longínquas, periféricas, que também têm uma dificuldade de acesso aos programas de acesso da justiça por meios digitais, por conta da capilaridade, da tecnologia, que também não chega até essas comunidades periféricas. Além disso, essa resolução, ela, além de atingir os trabalhadores e as trabalhadoras, ela atinge também os servidores, e daí a nossa preocupação de garantir esse posto de trabalho para aqueles servidores que já estão instalados nessas cidades, que já têm a vida familiar, social, ali já posta, e como seria o remanejamento desses servidores para outros locais de trabalho, já que as varas ali não funcionariam mais. Então, são duas frentes que a FENAJUF trouxe para essa audiência, de colocar esse debate, né, de como que seria essa resolução, se implantada, quais as repercussões que ela trariam, tanto para a sociedade, como eu já disse, também para os servidores. E foi muito importante esse debate que foi posto lá na Câmara, que, aliás, foi um debate que surgiu inicialmente aqui na 15ª região, onde nós teríamos 10 varas colocadas nessa lista, né? E foi feita uma audiência na LESP, e depois disso que teve o desdobramento para ter essa audiência na CCJ. E para nós aqui... Pode finalizar, Sandra. Para nós aqui falando da Sindquins, além dessas questões do acesso à justiça, teria da capilaridade da tecnologia, teria a questão da distância também, né? Que é um outro dificultador que essa resolução traz para os trabalhadores. Patrícia, qual o posicionamento da Ana Matra no que se refere aí a essa resolução e os impactos dela caso acontecesse antes daí desse período que foi postergado? Bom dia, Clécia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade que nós temos de debater um assunto tão importante, que envolve acesso à justiça, que envolve duração razoável do processo e que envolve reconhecimento e garantias de acesso dos trabalhadores ao Poder Judiciário. A Ana Matra entende que essas questões têm que ser mais profundamente debatidas, portanto, a suspensão dos efeitos deste artigo 27 da Resolução 296 de 2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ou seja, essa suspensão é de suma importância para que a gente possa aprofundar os debates e trazer para a sociedade, para o Conselho, a ideia de que os números são importantes, sim, representam pontos balizadores da nossa vida no Poder Judiciário, mas não são tudo.
Os números podem indicar um caminho a ser tomado, mas existem outros fatores de suma importância que têm que ser considerados. Aqui, neste ponto, a gente tem que considerar que os números de distribuição de casos novos na Justiça do Trabalho não se encontram estabilizados desde novembro de 2027, com o advento da reforma trabalhista, depois em 2020, 2021, até mesmo em 2022, em razão da pandemia. Nós temos que lembrar também que houve o julgamento da ADI 5766 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da reforma trabalhista que tratam do acesso à justiça. A tendência que nós esperamos é de que o número de processos, o número de causas novos volte a crescer em patamares tal como se tinha anteriormente à reforma trabalhista. Portanto, qualquer alteração de jurisdição de vara do trabalho, neste momento em que temos a instabilidade do número de casos novos na Justiça do Trabalho, pode ser prematura. Pode fazer com que essa alteração venha se mostrar no futuro inócua, venha se mostrar no futuro digna de se voltar atrás. Pensar em mudar, em alterar a jurisdição de uma vara do trabalho, hoje em dia, somente em razão do número de casos novos, pode fazer com que no futuro você diga, não era necessário, não precisávamos ter feito isso, por conta das possíveis alterações que podemos ter em 2023, 2024, 2025, ou seja, nós precisamos de uma estabilidade maior da distribuição do ajuizamento de processos novos na Justiça do Trabalho. É importante o debate, é importante termos momentos assim em que tragamos de forma clara e explícita o que cada um de nós entende. Então a ANAMATRA agradece a oportunidade e agradece esse debate tão importante. Patrícia, antes de eu passar a palavra para o Carlos, né, vou só passar para você contribuir nessa questão. De acordo com a OAB Nacional, a resolução fere o princípio constitucional da eficiência na administração pública. O que diz esse princípio de fato, né? Além disso, eu gostaria de saber, né, se você, e depois aí eu passo a palavra para os outros, seguindo a sequência do Carlos, se vocês concordam com esse posicionamento da OAB. O princípio da eficiência da administração pública que rege, é um dos princípios que rege a administração pública, está de forma muito forte vinculada a essa ideia de que não só os números são importantes para balizamento, para considerar que determinada localidade deve contar ou não com uma vara do trabalho. Então, estamos de acordo, a OAB Nacional tem total razão neste ponto. Carlos, sua avaliação sobre a questão aí com relação aos números, né, que foram menores, onde aí o acesso aí às pessoas à Justiça do Trabalho, como é que o TRT de Sergipe se posiciona? Bom dia, Clécia, bom dia, Sandra, bom dia, colega Patrícia. Na verdade, nós concordamos com o posicionamento da ANAMATRA, né? Quando a resolução surgiu, ficou fixado que para essa transferência ou essa mudança de jurisdição seriam levados em consideração vários aspectos, entre eles a movimentação processual. Então, o que deve ser observado para essa alteração de jurisdição ou mesmo extinção das varas é o princípio fundamental, o direito fundamental de acesso à justiça. Esse é o grande norte do Poder Judiciário, que a gente garanta ao cidadão que tem acesso à justiça. Em relação à movimentação processual, concordo com a colega Patrícia, quando ela fala que a resolução levar em consideração os últimos 3 anos, tem que ser levado, tem que ser um ponto de destaque, que nesses últimos 3 anos nós tivemos um período de pandemia, onde houve isolamento social e por isso uma diminuição de ação, a própria reforma trabalhista, né, com o aumento do ônus para o ajuizamento de ação, que está sendo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E, além disso, eu gostaria de também trazer um ponto,
que são as ações trabalhistas, porque a gente considera ação como uma ação, como se fosse um pedido. Só que a ação trabalhista tem uma peculiaridade que deve ser observada nesse acesso à justiça, que são vários direitos em uma única ação. Então, são vários direitos que são ou não violados, que vai ser apreciado pelo Poder Judiciário, e que são analisados em um único processo. Então, só o número, friamente, entendo, né, que esse número frio, esse número de processos, não deve ser levado em consideração, ou deve ser melhor analisado, para que se proponha uma alteração, ou uma alteração de jurisdição e uma extensão da vara de trabalho. Eu só queria deixar claro o seguinte: eu entendo que a justiça deve, sim, né, passar por uma reestruturação, né, ou a reestruturação não quer dizer que a reestruturação é vedada. O que a gente pretende é que sejam melhor avaliados esses números e esses critérios, sempre com o foco de acesso à justiça. Carlos, no que você falou da questão da pandemia, né? A Patrícia também falou, a Sandra também falou. O momento da pandemia transformou aí o ambiente de trabalho, regras e condições. Talvez tenha sido um dos momentos recentes em que os trabalhadores mais refletiram sobre as suas jornadas e atividades laborais. No entanto, nas varas de justiça do trabalho, o número de processos diminuiu. Como resumir aí esse período quando se trata de processos trabalhistas? Na verdade, a pandemia trouxe a diminuição pelo próprio isolamento social, né? As normas de trabalho de emergência que surgiram, medidas provisórias. E essas normas, na verdade, podem gerar, ou estão gerando, um questionamento dessas normas na justiça do trabalho. Então, a gente tem uma tendência, eu acredito, de aumentar a quantidade de processos em relação a esse ponto específico, que foram as chamadas medidas de emergência nesse período de pandemia. Um ponto importante, Clécia, que a gente deve destacar, é que a Justiça do Trabalho está passando, não só a Justiça do Trabalho, mas toda a Justiça, por um grande período de avanço tecnológico, né? Nós temos o processo eletrônico, durante a pandemia se aplicou a audiência virtual, então muita coisa está dentro do computador, o processo eletrônico. E isso não pode ser usado como justificativa para que se mude a transferência sob o argumento que a parte não precisa se deslocar para ajuizar a ação. Porque, considerando o princípio da acesso à justiça, a gente tem que levar em consideração que várias pessoas não têm ou não conseguem operar os meios tecnológicos por vários motivos, né? Nós temos aquelas pessoas com insuficiência social, incapacidade pessoal para lidar, como pessoas com mais idade, pessoas com deficiência visual auditiva, pessoas em situações de rua, os próprios indígenas. Então, tem que ser garantido a essas pessoas o acesso à justiça. Daí a importância de se ter uma vara física em uma determinada localidade, para que seja garantido a esse cidadão o acesso à justiça do trabalho. A justiça do trabalho é muito importante, né? O cidadão precisa da justiça do trabalho, e precisa ser garantido esse acesso à justiça, apesar de toda a tecnologia e os avanços no Poder Judiciário nessa área. Em todo o Brasil, né, são 1.573 varas da Justiça do Trabalho instaladas. Vamos ver em Sergipe, né? Vamos pedir aí. As varas da Justiça do Trabalho em Sergipe são 9 varas em Aracaju, 6 no interior, Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Maruim e Propriá. A considerar o texto, né, da Resolução 296, que varas em Sergipe poderiam ser reestruturadas ou extintas, Carlos? Na verdade, pela lista que saiu no dia 31 de janeiro agora de 2022, foi indicado a vara de Maruim para uma readequação da jurisdição, né? Mas como houve a suspensão, o tribunal mandou a justificativa para manter, e então, como está suspenso e tal. Mas a única vara indicada pelo tribunal, ou pela lista do CSJT, foi a vara de Maruim. E eu queria deixar claro que a vara de Propriá. A vara de Propriá tem uma ampla jurisdição, né? Que vai em municípios como Telha, São Francisco, Japaratuba, Cedo de São João, que são cidades que ficam um pouco distantes dentro da nossa realidade para Propriá. Então, a retirada daquela vara, daquela região, pode causar graves prejuízos aos trabalhadores da região e dificultar o acesso à justiça desses trabalhadores.
Sandra, caso o ano que vem a reestruturação seja realizada aí no período, né? Depois desse período que foi postergado e as varas cheguem de fato a ser fechadas, como fica a situação dos servidores? Essa é a preocupação da FenaJuve, porque embora tenha essa transferência, que o CSJT utilize a terminologia de transferência de atividade, os servidores vão precisar se deslocar de uma cidade para outra. E esse ponto também foi abordado lá na audiência que teve na CCJ, porque ele vai ter que reformular toda a vida familiar, inclusive dele, para transferência. É bem verdade que agora, com a questão do teletrabalho, é possível ele trabalhar em home office, mas ainda assim ele terá que se deslocar até um novo local de trabalho, e aí, claro, trará dificuldade para ele também nesse sentido, né? Porque ele vai ficar longe do local onde ele trabalhava anteriormente. Mas eu me somo a tudo que foi falado aqui com o Dr. Carlos, a doutora Patrícia, que além dessa questão dos servidores, também tem essa preocupação nossa em garantir o acesso à justiça dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E agora o CSJT já sinalizou que vão ser levados em consideração outros critérios, além da questão do movimento processual, que foi muito prejudicado com a pandemia e também pela reforma trabalhista, pela questão que a doutora Patrícia já trouxe, né, que teve uma redução do número de ações. E nós, da FenaJuve, acreditamos que isso vai ter um olhar mais atento a essa questão, mas como será realmente a situação dos trabalhadores, dos servidores frente, se houver mesmo essa extinção, é uma coisa que nós precisamos debater para garantir que eles não sejam prejudicados ou que, se fosse transferido, sejam transferidos para locais o mais próximo possível da residência onde eles já atuam atualmente. Vamos agora ver um resumo do que foi a audiência sobre o tema na Câmara dos Deputados no início de setembro. Em audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, debatedores discutiram os efeitos da resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que previa a transferência de varas trabalhistas que tivessem demanda de atendimentos bem menor que a média nacional. Os representantes do Judiciário e também dos trabalhadores criticaram a decisão, que foi publicada em junho do ano passado. Para a vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luciana Conforte, uma possível reestruturação das varas da Justiça do Trabalho não pode levar em conta apenas critérios numéricos, mas também aspectos sociais e econômicos. Principalmente o que nós temos que ter em conta é o acesso à justiça e a presença do Estado nas localidades em que isso é absolutamente necessário, independentemente de a vara não ter alcançado uma média supostamente ideal de processos. É justamente onde talvez não tenhamos muitos processos, porque já é uma região que não é uma região que tenha uma pujança econômica ou digamos, empregos, né, muito numéricos, digamos assim, mas tem que estar presente. Varas em localidades em que há trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, unidades fabris que causam muitos adoecimentos e acidentes do trabalho, onde há conflitos fundiários e também, por conta disso, conflitos com trabalhadores rurais. Além da pandemia e da crise econômica, as mudanças decorrentes da reforma trabalhista, em vigor desde 2017, também foram lembradas como fato que gerou a redução das demandas na Justiça do Trabalho. O representante da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Luciano Ataíde Chaves, afirmou que um levantamento do Conselho identificou a diminuição de até 57% na procura por causas trabalhistas. Ele concordou com os outros convidados que não convém reduzir as varas da Justiça do Trabalho nesse momento e anunciou que a resolução foi modificada na véspera. O que o ministro-presidente me solicitou foi que eu elaborasse um relatório circunstanciado desta audiência para que entregássemos esse relatório, para que ele fosse entregue à equipe de transição do presidente eleito e, portanto, pudesse reavaliar esse mecanismo. Quem sabe até, senhor presidente, incorporando no mecanismo da resolução 296 o prévio e necessário diálogo social, o debate com os servidores, com a OAB, com o Ministério Público, com representantes da comunidade afetada ou potencialmente afetada pela readequação dessas
unidades judiciárias. O deputado Paulo Teixeira, que propôs o debate, elogiou a decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que na véspera da audiência pública revogou o artigo da resolução sobre a mudança das varas trabalhistas e agradeceu o representante do presidente do Conselho. Quero pedir a Vossa Excelência que o parabenize, e o parabenize também pela sensibilidade que tem na condução do Tribunal Superior do Trabalho e essa importante decisão que acalma jurisdicionados, acalma os profissionais. A gente está no finalzinho do programa, né? E para a gente encerrar, uma última pergunta aí para vocês, diante aí das explicações que a gente acabou de assistir no vídeo, de tudo que foi dito aqui, né? E aí eu vou começar com a Sandra, né? A importância da Justiça do Trabalho, do acesso, da questão não só de números, mas de processos, né? E de ações que mexem aí com pessoas que estão completamente vulneráveis, muitas vezes, diante de casos e de crimes que podem acontecer aí nessas regiões mais distantes do país, e da importância dos servidores da Justiça do Trabalho no Brasil de acolher e de dar o direito a essas pessoas. Sandra? Exatamente, Clécia. A Justiça do Trabalho, ela é uma justiça voltada justamente para essas pessoas que precisam dos servidores ali presentes, muitas vezes até para reduzir a termo aquilo que eles levam para o Poder Judiciário, sem uma assistência jurídica, de um direito constitucionalmente garantido que foi desrespeitado durante a vigência do contrato de trabalho. Essa é a importância do servidor, e é por isso que o servidor público não pode ser substituído por um mecanismo digital disponibilizado ao trabalhador. Ele necessita dessa presença física do servidor ali presente para conversar, para expor, para demonstrar a necessidade que ele tem de ter essa prestação jurisdicional efetiva e célere. Patrícia? Da mesma forma, a Sandra colocou muito bem aqui os pontos importantes, o Carlos também. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, garantir o acesso à justiça. Nós precisamos ter a presença do Poder Judiciário ao lado do cidadão, seja o trabalhador, seja o dono da empresa. Nós também temos que pensar nos donos de pequenas empresas, nos pequenos empregadores, que têm também uma grande dificuldade de acesso à justiça, de deslocamento, de acessos virtuais. O Carlos colocou em relação à possibilidade de as pessoas terem conhecimento e possibilidade de acesso virtual, mas também a gente tem que ver nesse país de dimensão continental, nós temos diversas localidades em que não há sinal de internet, e a dificuldade é imensa em relação a isso. Então, se faz necessária a presença e a existência de uma vara do trabalho naquela localidade, como uma espécie de porto seguro do cidadão, como uma espécie de ali está presente a Justiça do Trabalho, e ali eu posso ter acesso ao meu processo, e ali eu posso ter assegurado o meu acesso pleno à justiça, pleno e amplo à justiça, tal como a Constituição Federal me garante. E obrigada, é muito importante e muitíssimo importante esse tipo de debate. Nós estamos há um ano praticamente, temos um ano praticamente de suspensão deste artigo da Resolução 296, mas quanto antes nós pudermos conversar e aprofundarmos esse debate, é muito importante. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Patrícia. Carlos. Bom, Clécia, eu concordo inteiramente com as palavras tanto de Sandra como de Patrícia. A Justiça do Trabalho é uma justiça social e ela tem que estar presente distante dos grandes centros. Ela tem que garantir ao cidadão que tenha seu direito violado o direito a requerer esse direito. Então, ela tem que estar próximo ao cidadão. A Justiça do Trabalho presta um relevante papel para as relações de trabalho, resolvendo as lides trabalhistas. Então, é muito importante que na discussão sobre extinção para o trabalho, jurisdição, seja observado todos esses aspectos e, principalmente, o acesso à justiça, o direito do cidadão de recorrer ao Poder Judiciário e tenha, assim, o seu direito garantido.
parabenizo a TV Alerj e o programa por esse importante debate, e nós temos que ficar atento às novas resoluções, às novas determinações, para que em nenhum momento a gente tenha o direito de acesso ao cidadão à justiça do trabalho violado. Muito obrigada, um excelente dia para cada um de vocês. Obrigada pela participação e esclarecimentos aqui no Congresso em Pauta. É isso, o Congresso em Pauta volta amanhã falando sobre a Lei 2.286 de 2022, que busca regular a renda mínima existencial para casos de superendividamento. Até lá!